A Deus que nos concede mais uma oportunidade de estarmos juntos. Como você vê, eu sou uma pessoa que tenho pouco recurso, mas eu estou tentando de alguma forma ajudar a mim e a algumas pessoas que possam estar nos acompanhando nesses vídeos. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que diz como João capítulo 13, versículo 21 em diante, como Jesus se comportava diante das fraquezas dos seus apóstolos, diante das situações que eles causavam. Diz o versículo 21, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olharam uns para com os outros, sem saberem o que ele falava. Ora, um destes discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado sobre seu seio. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o seu peito, o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Esse texto ele traz muitas coisas para a gente pensar. Pena que o tempo é curto. Mas observe que os discípulos, ao observar Jesus e a sua atitude, revelam algo que já acontecia. A gente não sabe quantas vezes Jesus mandou Judas ajudar os pobres, tirando daquilo que traziam para ele, para o ministério, para fazer a obra. A gente não sabe, mas aqui é o que mostra que os discípulos pensaram dessa forma. Né? Então, se eles pensaram dessa forma, porque já tinham visto Jesus fazer dessa forma. E também, quando ele fala para Judas, te apressa em fazer, ou faz depressa, eles não entenderam maldade, eles não viram maldade, não viram ódio em Jesus. Tá? Eles não viram ódio, não viram ira. Porque se eles tivessem visto ira em Jesus, eles certamente tinham tomado uma posição de confronto com Judas. Porque ali tinha discípulo que tinha suas fraquezas, tinha. Mas não aceitaria jamais que se levantasse contra Jesus. Jamais. Outra coisa que o texto nos revela nas entrelinhas, e que a gente deve avaliar isso, é que nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito dissera isso. Por quê? Porque a gente andar com o mestre, a gente andar do lado de alguém especial como Jesus, a gente tem que se esforçar para entender o que ele está fazendo, o que ele está querendo. A pessoa que serve a Deus, ou que se dedica em servir a Deus, não pode jamais viver a sua vida pensando que vai saber tudo de Deus. Você pode ser a pessoa mais especial, ler a palavra, sabe, procurar livros, mas você nunca vai ter a leitura da mente de Cristo, sabe, da mente de Deus. Não vai. Você precisa ter a humildade de entender que você não compreende, mas fica quieto. Tem horas que o silêncio te ajuda mais e te aproxima mais daquele que você está com ele.
Nem todas as vezes a gente tem que questionar, buscar, não, tem que me informar, eu quero saber, tu tens que me dizer o que está acontecendo. Não. As pessoas que estão em tua volta, teu pai, tua mãe, tua liderança, não tem essa obrigação de estar te explicando tudo. Você precisa se esforçar e quando você tiver dúvidas, é melhor você não pensar erradamente. A outra coisa que nos mostra nesse texto é quando Simão faz um sinal para aquele que está bem próximo do peito de Jesus, que era João, né? Bem próximo. Ele faz o sinal para que ele perguntasse. E João, com toda humildade, apesar de João ouvir o próprio Senhor Jesus, quando ele pergunta, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Diz as Escrituras aqui que Jesus respondeu. Jesus respondeu. Versículo 26, Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o pão, o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tá? Esse bocado poderia ser pão, mas esse bocado também poderia ser um pedaço de carneiro, de cordeiro, né, que estava na ceia. Estava, na verdade, na Páscoa, né? Acontece aqui que mesmo João, ouvindo Jesus, João não foi precipitado. João poderia ter levantado e dito: ei Pedro, ei João, ei Mateus, Judas saiu, né? É Judas o traidor. Não, ele ficou quieto. Existem coisas que você não deve andar propagando. Existem coisas que a gente precisa se conter. Nem tudo que a gente ouve é sinal que a gente deve propagar. O silêncio de João, mesmo que ele poderia responder a pergunta de Pedro, ele preferiu ficar quieto, né? A gente precisa ter essa convivência pacífica, não de tentar perturbar a mente dos outros, fazer as pessoas ficarem angustiadas, querer encrenca, querer briga. Não, gente, a gente precisa buscar a paz a qualquer custo, menos derramando sangue, mesmo menos destilando ódio, né? Veneno, maldade, mal intenção. Mas o texto que começa é com esse que eu termino. Versículo 21 diz: tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Oh, que coisa difícil, né, para Jesus. Porque as Escrituras dizem aqui, gente, que ele turbou-se. Foi duro para Jesus dizer aquilo. É duro quando você tem que perder um amigo, quando você tem que perder um irmão, um companheiro de trabalho. Às vezes porque ele vai para lugares melhores para ele. Às vezes porque ele está tendo a oportunidade na vida de um maior sucesso em outro lugar. E isso é bom. É tão bom quando a gente tem pessoas que se destacam na vida. É muito bom. Mas no caso de Jesus, ele sabia que ele estava perdendo Judas. E a Bíblia diz que aqui embaixo, no versículo que nós lemos sobre a resposta de Jesus, depois que Jesus deu o bocado, no versículo 27, diz assim: após o bocado, entrou nele Satanás. Vamos dizer que aquele momento que estava Jesus ali com seus apóstolos, vamos pensar que Jesus estava, na verdade, num culto, que era um culto doméstico, mas era o culto da Páscoa, era o culto familiar da Páscoa. Jesus fazendo o culto da Páscoa com seus apóstolos, tendo intimidade, chegando mais perto dos seus apóstolos. Aquela noite não era noite para Jesus estar turbado, estar triste, estar angustiado. Aquela era uma noite de alegria, como o judeu que ele era. E os apóstolos também estavam alegres, porque eles estavam comemorando a Páscoa junto daquele que era o seu Cordeiro Pascual,
que para eles, no momento, eles não entendiam como isso ia acontecer, mas eles sabiam que Jesus era o Cristo e que o Cristo teria que padecer e morrer, né? Mas olha a alegria que eles tinham de estar naquela Páscoa com o seu mestre, ouvindo o seu mestre, sabe, a palavra, com certeza teve aquela palavra gostosa que Jesus sempre falava. Mas olhe, perder um amigo, perder um irmão, perder um companheiro de batalha para o mal é muito mais difícil. Você ter certeza que aquele seu amigo está em trevas, você ter certeza que aquele seu amigo não é mais o mesmo, ele está cheio de ódio, ele está com desejo de vingança, sabe? Ele está com sangue nos olhos. Isso é muito difícil. Muito difícil você saber que você vai perder ou que perdeu um companheiro para Satanás. Observe que a palavra, ela diz, entrou Satanás. Aqui não foi um anjo, foi um espírito, não foi um demônio comum. Aqui está expresso que entrou Satanás na vida de Judas. É por isso que lá adiante, Tiago diz que a gente não deve dar lugar ao diabo, né? E o apóstolo Paulo também reflete dessa forma. Porque nós podemos deixar o diabo abrir nossa mente. Você vê quando Jesus repreende Pedro, por Pedro ter tentado lhe convencer para ele não ir para Jerusalém para morrer. Repare que Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás. É como se Satanás quisesse entrar na vida de Pedro. E naquele momento Jesus repreende. Pedro deve ter sentido um abalo quando aquela expressão veio até ele. Mas Pedro refletiu e viu que ele estava muito petulante. Ora, se Jesus veio para cumprir uma missão, a gente tem que respeitar. Quando você vê que alguém tem uma missão para cumprir, como pai, como mãe, como uma pessoa que age na sociedade, que trabalha, e que ele precisa passar por sofrimento, por angústia, por problemas, que você não pode evitar, tente ajudar de outra forma, mas não tente desestimular essa pessoa ao ponto de levar essa pessoa a desistir dos seus projetos de vida. Nós não podemos fazer as pessoas desistir do seu projeto de vida. Nós precisamos incentivar e motivar as pessoas. Então, gente, que Deus nos abençoe. Não vamos deixar o adversário entrar na nossa vida, na nossa alma, fazer parte do nosso coração. Vamos manter o nosso coração limpo, limpos de mãos e puros de coração. É difícil para um ser humano pecador? É. Mas lute por isso, trabalhe por isso, ame a Deus por isso, peça a Deus por isso. Busque socorro de Deus para que o seu coração esteja limpo. Porque o adversário vai lutar para também entrar no teu coração. Aí a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. É enganoso, sim. Se qualquer vacilo a gente pode até se inclinar, pegar o que não deve, aceitar, sabe, barganha e se envolver naquilo que é errado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. O conselho de Deus para nós é ser sábio como Jesus foi. E ainda turbado como Jesus se turbou por perder um amigo. Mas não deve se perder o rebanho. Jesus não poderia cometer qualquer ato que viesse fazer com que todos os discípulos se escandalizassem naquele momento. Jesus precisava levar os discípulos mais à frente, mais perto da luta, para entender melhor como é que se batalha. Que Deus em Cristo nos abençoe.